pessoal, muito bom dia a todos, né? E sejam muito bem-vindos, né, ao nosso segundo semestre. Bom, gente, o ano tá voando, né? Já acabou o primeiro semestre, começamos o segundo, já passou mais da metade do ano e a gente ainda passando por um período assim meio, né? Obviamente, né, o segundo semestre começou de uma maneira que a gente não esperava, né? Desde o começo do ano, que nós queríamos sempre estar juntos com vocês. Entretanto, né, o destino, né, quis que isso fosse de outra forma. Então, a gente tem que aceitar, se superar, entender e procurar tirar o melhor proveito desse período, né? Eu acredito que muitas pessoas, né, se deixaram levar, pararam de evoluir, pararam de estudar, simplesmente foram com a maré. E isso acaba entristecendo muito a gente, né? Porque estamos vendo a abstenção assim muito grande, né? O terceiro ano foi uma turma que, pelo menos na minha disciplina, eu vi que acabou se afastando um pouco, né? Mas para você que pegou esse vídeo aqui no começo, eu espero que, se você fez isso no final do segundo semestre, do primeiro semestre, que não faça agora no segundo, né? Que aproveite o máximo possível. Eu sei que às vezes é muito difícil, né? A gente se encontra desmotivado. Até nós mesmos, professores, às vezes estamos desmotivados, mas a gente procura forças em qualquer lugar que seja para poder estar desempenhando nossa função. E vocês têm que fazer isso na função de vocês, que no caso são os alunos, né? Por exemplo, agora são 10h20, 10h30 da noite, né? Eu estou gravando porque é o único momento que eu tenho um pouco mais de silêncio aqui em casa, né? Então, eu aproveito os melhores momentos para poder fazer as coisas que eu tenho que fazer. Então, se vocês não começarem a fazer isso também, vocês vão se prejudicar ainda mais nesse momento, tá? Então, depois desse pequeno puxãozinho de orelha, gente, hoje nós vamos fazer a correção da nossa prova, né? Uma coisa que eu adoro fazer sempre que passou alguma avaliação, porque a gente vê nossos erros, nós vemos nossos erros, nós vemos nossos acertos e passamos a entender por onde é que a gente deve caminhar no momento de uma prova para conseguir o resultado melhor possível. Então, gente, eu vou tentar ser bem breve, ser bem rápido, sem comentar muito cada questão, porque eu já vi que o vídeo, quanto mais longo, menos vocês assistem. Então, eu vou tentar deixar esse curto aí, tá bom? Então, não vou comentar muito, vou praticamente direto na resposta, né? Vou ler um pouquinho do enunciado e vou praticamente direto na resposta para que vocês não se cansem, tá bom? Então, gente, vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão, propriamente dito, né? Porque fica alterando, né? Mas é que apareceu primeiro aqui para mim, ó. Foi essa aqui, ó. Sobre o movimento impressionista, né? Falando do impressionismo, onde os pintores impressionistas começaram a misturar muitas cores, tirar, como é que a gente pode dizer, os contornos das obras, né? E começar a aplicar coisas mais ao ar livre. Então, a gente deveria procurar essa questão que falava justamente dessa questão de pintar ao ar livre, de diminuir contorno, de não precisar fazer todo um acabamento na obra, porque a obra se torna mais grandiosa quando ela é feita de maneira espontânea, e não simplesmente seguindo um padrão. Então, vamos procurar uma alternativa que se encaixe nesse quesito que eu acabei de citar. Alternativa número 1 aqui para mim, ó. Os pintores impressionistas renunciaram às misturas de pigmentos na paleta e passaram a aplicá-las separadamente na tela, em pequenas pinceladas que produziam reflexos oscilantes de uma cena ao ar livre. É muito interessante. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho para aparecer as outras. Pronto. Não vai aparecer completo não, mas já dá para vocês entenderem. Então, de cara, nós já encontramos a resposta que a gente estava procurando, que é justamente essa renúncia pelos padrões. Dizer, não, eu não vou seguir mais esses padrões porque para mim a arte agora é outra coisa. Então, era isso que eles procuraram. Estavam procurando o sentimento em cada pintura. E não simplesmente fazer uma obra porque todo mundo fazia daquela maneira, mas correr atrás de uma reflexão mais profunda sobre aquilo, sem tantos padrões a serem seguidos. Então, de cara, a alternativa correta foi essa que apareceu primeiro aqui para mim, né? Provavelmente na sua prova foi outra, mas para mim já apareceu aqui na primeira.
Então, gente, eu nem vou ficar comentando muito as outras aqui para a gente não ficar com o vídeo muito longo, tá bom? Depois vocês parem aí, dêem uma lidazinha melhor, por que realmente era aquela, por que não eram as outras alternativas, tá bom? O termo impressionismo foi inicialmente usado pela crítica de modo pejorativo para se referir às pinturas. Bom, gente, aqui eu faço até um pequeno adendo sobre o seguinte: algumas questões que tem aqui na prova de vocês foram elaboradas por vocês. Naquela vez que eu pedi para vocês elaborarem algumas questões, eu selecionei algumas que eu achei que estavam de acordo e coloquei na prova, né? Inclusive essa é uma, né? Eu não vou arriscar dizer quem foi que fez para poder não errar e a pessoa que fez acabasse ficando um pouco chateada. Mas foi uma questão elaborada por vocês, essa aqui, tá bom? Então, os artistas, os outros artistas, né, esses que não estavam adeptos ao movimento impressionista, né, que não era conhecido assim na época, mas que passou a ser ao longo do período, eles se referiam àquelas obras como obras que não tinham sido finalizadas, porque elas não tinham contorno, não tinha essa textura de pincel que eles achavam corretas. Então, essas obras não estavam acabadas para eles, né? Então, era essa a crítica que eles faziam, né? Então, vamos procurar alguma alternativa que fale disso, né? Sem contexto histórico, não, nada a ver, né? Deixa eu até colocar outra cor aqui. Vermelho, né? Para dizer que tá errado, né? Inacabadas. Olha as nossas alternativas aqui. Não foi terminado, né? Com falta de contornos. Faz sentido dizer isso aqui? Faz. Entretanto, preste atenção, não era só isso que os artistas diziam. Era uma das coisas. Então, muito cuidado com essas alternativas pegadinhas, tá? Que não tinham autor definido, né? Nada a ver. Então, vamos para a próxima, né, gente? Sem muita demora. Vamos lá. Marque a alternativa que contém artistas impressionistas. Essa foi outra alternativa que foi desenvolvida também por um aluno, né? Por um de vocês. E que até me deixou um pouco assim, pensando, né? Porque, por exemplo, prestem atenção, alternativa Leonardo da Vinci, Claude Monet, blá blá blá, José de Amaro, de Cavalcante, blá blá blá, Claude Monet, Tarsila do Amaral e os outros, de Cavalcante, Leonardo da Vinci, e a última aqui, Degas, Pissarro, Mari Cassatt. E, gente, na hora que eu fui dar uma revisada nessa questão, né, tava escrito Picasso, né? Picasso, Degas e Picasso. Caramba, Picasso. Por que tá esse nome aqui? Não tem nada. Aí não tinha nenhuma correta naquela que a pessoa tinha me mandado, né? Aí eu falei, ela deve ter confundido Pissarro com Picasso, né? Então, essa foi uma alternativa que eu fiquei até meio pensativo de como uma leitura apressada faz com que a gente tire conclusões, né, um pouco fora ali do contexto. O nome Pissarro para Picasso parece escrito, mas só se você ler muito rápido, né? Então, já estou até entregando o ouro aqui de dizer que os artistas impressionistas que estão nessa questão, né, foi Degas, Pissarro, Mari Cassatt, Manet, Ronier. Tem alguns outros artistas, né, que poderiam ser citados, mas os que vêm no momento da questão são apenas esses, né? Essa é uma questão um pouquinho mais chatinha, né, um pouquinho mais decorativa, tá? Mas cobrem isso aí do colega de vocês que fez, tá bom? Vamos para a próxima lá. Grande pintor, outra questão feita por um de vocês, tá? Grande pintor e fotógrafo, além de disseminar a fotografia com menos técnica e mais sentimento, né? Aquelas fotografias bem abstratas que a gente viu acho que na última aula, na última videoaula que tá aí que tem aqui no YouTube. Também deu sua contribuição para a pintura, para a gravura e várias artes gráficas, como desenho industrial. Essas características pertencem a... Vou até riscar aqui. Eita. Vou ter que ligar a internet aqui para reabrir. Eu deixo desligado para não ficar notificando. Mas aí o simulado fechou aqui. E não vai abrir. Não reparem os erros aí, tá, gente? Porque não dá tempo de editar, aí vai ficar assim, tá bom? Mas eu acho que dá para vocês entenderem. Aí eu ligo de novo o simulado e desligo
a internet, porque senão fica chegando notificação. Aí eu depois a maior trabalho para editar, eu não tô com tempo hoje. Aí até esqueci o que eu tava falando, né? Ah, mudou as alternativas aqui, né? Que muda todas as vezes, né? Meu Deus do céu, voltei de novo. Vou deixar a internet ligada, não tem jeito. Objetivo de ser uma resolução rápida, falhado com sucesso, né? Que os erros aqui estão que estão, né? Mas relevem aí, tá bom, gente? Não vou desligar mais a internet, não. Aí tá aqui, ó. Primeiro artista. Primeiro artista, depois de 1 hora aqui apanhando, Geraldo de Barros. Já apareceu bem de cara aqui o nosso artista que a gente estava procurando, né? Vocês viram, né? De cara não tava ele, né? Mas como teve algumas alterações no simulado, ele veio para cima e já ficou aqui, né? José de Alencar não era, Mário Testino não era, Eduardo Schaeff não era, Salvador Dalí também não, né? Aquele cara lá que o pessoal da La Casa de Papel usava máscara. Bem rapidinho aqui que a gente acabou perdendo 2 minutinhos ali naquele rolo ali que deu no simulado, né? Com relação à arte abstrata, assinale a opção correta. É muito interessante, né, gente? A gente dar uma olhada nessas artes abstratas, porque às vezes nós não entendemos e pensamos, meu Deus, que coisa feia, mas tem sempre uma relação muito profunda, né? Dentro daquela obra, né? Dentro daquela obra. Então tá aqui, ó. Vamos lá, primeira questão. É uma questão da FUVESP, tá? Vestibular. A ausência de relação imediata entre formas e cores de um ser é uma das principais características. Bom, gente, essa aqui já ficou na cara que provavelmente é a alternativa certa, né? Porque trata justamente daquela falta de padrão que uma arte abstrata tem. É uma coisa, umas formas diferentes que a gente não está muito habituado a ver, que a gente julga até como feio, né? De maneira errônea, a gente julga até como feio. Próxima alternativa aqui, por enquanto, para mim a certa está sendo essa, mas vamos ver as outras, só rapidinho. A pintura abstrata narra figurativamente cenas, histórias e mitologias. Se não tivesse essa mitologia, talvez até estaria certo, né? Mas nem sempre está sendo uma coisa mitológica, uma coisa fictícia, né? Às vezes realmente uma coisa real, né? Pablo Picasso pode ser considerado um precursor da moderna pintura abstrata. Não, né? As pinturas de Pablo Picasso eram mais humanistas do que abstratas, com certeza. Então, vou até arriscar. As artes abstratas mantêm forte ligação com a literatura do século XX. Faz uma relação? Sim, mas não é uma forte relação. Porque para dizer que faz uma forte relação, estaria ter sempre essa influência, né? E nem sempre tem, né? Às vezes é uma obra mais tranquilona, assim, despojada, que não tem relação com praticamente nada. Trata-se de uma pintura focada no retorno financeiro. Nada a ver, porque, como eu falei até para você, muita gente considera até feio. Então, retorno financeiro não é tão grande, porque nem todo mundo vai comprar. Então, realmente, é essa primeira alternativa aqui, tá? Vamos lá para a próxima. Dentro do abstracionismo existem várias correntes. Marque a alternativa que cita corretamente essas 3 correntes. Dê uma pausa aí, gente, e responda, né? Eu sei que vocês responderam na prova, né? Mas aqui vocês estão com outra visão. Então, dê uma pausazinha aí no vídeo, né? E responda. Pronto, já deu tempo, né? Então, vamos lá. Essas correntes que devem ser citadas aqui, se a gente fosse citar só 3, a gente citaria o dadaísmo, o cubismo, surrealismo. Então, como são só 3, vamos dar uma olhadinha se já é suficiente. Já está bem na primeira alternativa, né? Surrealismo, cubismo e dadaísmo. Ficou bem torto, então vou refazer. Aqui, agora sim. Então, não vamos ficar falando das outras para não ficar muito longo, né? Em relação à origem do teatro no Brasil, né? A gente teve uma videoaula que tratou muito, né, do teatro no Brasil. Então, é muito tranquilo responder uma questão dessa, desde que vocês tenham visto a aula, né? Então, a gente pode dizer que o teatro teve origem ali no século XVI, quando o Brasil passou a ser uma colônia de Portugal. Então, essa questão que o pessoal às vezes fala que tem relação com os jesuítas, com relação
holandesa, não é muito correto, né? A gente tem mais essa relação do final do século XVI, que quando o Brasil passou a ser colônia de portugueses, né? Os jesuítas tinham muito essa influência, né? Não foi só através deles, mas teve muita essa relação, vamos dizer assim, de amor e ódio entre essa relação teatro e jesuítas. Então, vamos procurar aqui fala que foi no final do século, tem aqui século XVI, século XVI, século XVI, século XVII. Então, pode ser uma dessas três, né? Vamos ver aqui por baixo. A origem do teatro no Brasil se deu no século XIX, após a chegada dos negros com seu conhecimento em espetáculos. Nada a ver, né? Tá faltando um pedacinho do alternativo, porque tá assim, mas não tem problema não, já tá dando para vocês entenderem. O teatro brasileiro teve sua origem no século XVI, quando os jesuítas chegaram ao Brasil. Foi bem na chegada dos jesuítas? Não, né? O teatro brasileiro teve sua origem no século XVI, quando o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Agora aí sim. Então, primeira alternativa, tá? Vamos lá para a próxima. A sociedade humana constrói histórias, deixa eu só afastar aqui um pouquinho, buscando superar suas dificuldades e refletindo sobre seus problemas. O teatro é uma das representações artísticas de grande valor no mundo ocidental, colaborando para conhecer as angústias humanas e as possibilidades de criação. Na Grécia Antiga, as tragédias como produção artística tinham o objetivo de... Vamos ver aqui. Alternativa... O que foi que eu fiz aqui? Deixa eu voltar aqui. Botei para editar. Já apareceu a correta aqui, mas não tem problema não, porque senão eu vou ficar editando de novo e vai dar um maior trabalho. Já apareceu aqui, ó. Refletir sobre os problemas humanos com preocupações educativas para pensar nos limites existenciais de cada um. Então, trazia muito dessa reflexão, né? Então, por isso que a gente vê muito desse período grego que trouxe muita filosofia que a gente vê hoje, porque era um período que as pessoas utilizavam para pensar bastante, né? Então, as sociedades se formaram muito naquele período, já não haviam mais tantas guerras, tanta coisa que atrapalhasse as pessoas de ter uma vida comum, então começaram a se desenvolver outras práticas. E entre elas foi essa questão do teatro como forma de pensamento, como forma de desenvolvimento pessoal. Deu para entender, gente? Ficou um pouquinho confuso, mas deem uma pausa, leiam com calma que vocês vão entender tranquilamente. Agora ficou do tamanho que eu queria. Não sei o que foi que eu fiz aqui, mas deu certo. Então, tá ótimo. A tragédia... Isso aqui já foi, gente? Não, não fui, né? A tragédia apresentava quase sempre um episódio tomado à lenda heróica dos gregos. Haviam herdado da sua era épica. Seus personagens são heróis descendentes de deuses e, por vezes, os próprios deuses, né? A gente vê muito aquela mitologia grega que fala de Hércules, de Zeus, de Ares, de Platão, essas coisas bem mitológicas e muito interessantes, né? Eu confesso que eu até acho muito legal essa mitologia. Com relação ao teatro grego, né, que a gente estudou também na aula passada, pode-se também afirmar que, com relação ao teatro grego, a tragédia grega não teve força dramática no teatro moderno, pouco importando na construção de uma arte dramática contemporânea. É verdade, gente? Não, né? Porque tem sim essa influência. Porque essa construção teatral foi se consolidando, né? Através dos tempos, né? Através dos tempos. Então, é muito errado dizer que não tem nada a ver, porque é uma evolução. Então, sem o início, não tem como se evoluir. Então, realmente, está errado. Zeus nunca teve suas tramas anunciadas nas tragédias. Falou lá que era muito relacionada aos deuses, né? Então, Zeus, como um deus grego, com certeza tinha muitas coisas relacionadas a ele, né? Prometeu acorrentado foi uma tragédia mais importante que Esquilo escreveu. Bom, gente, isso aqui já é uma questão mais... uma alternativa mais para encher realmente
as 5 alternativas, não faz nem muita relação com isso, porque é uma coisa que você tem que entender a história grega para resolver. E na pergunta não diz muito isso, né? Então é bem desconexo essa alternativa. A tragédia grega é uma forma de drama desenvolvido no Peloponeso. Teve em Esquilo uma grande representação, que escreveu cerca de 800 peças. Então, essa aqui é a alternativa mais assertiva que a gente tem. Vamos ver a última, só para confirmar? As tragédias escritas por Sófocles são bastante semelhantes às escritas por Esquilo. Então, gente, sem o conhecimento prévio desse assunto, não daria para responder. Então, de acordo com o enunciado da questão, o que dá para deduzir é que essa é a correta. Certo? Vamos para a próxima, acho que é a última, né? Vou ler até bem rápido para não demorar, tá? Porque já estamos aqui com 20 minutos. Eu queria não deixar longo, mas não teve jeito. A cidade-estado de Atenas é considerada a precursora do teatro, que teve sua origem relacionada às encarnações de mitos, cantos, danças, entre outros, apresentações em praça pública, como utilização de máscara e um dos seus gêneros teatrais. Tem até aquela máscara que representa o teatro, que tem uma cara triste, outra cara feliz, que vem desse período grego, né? Também surgiu nesse contexto foi a comédia, que sinteticamente tinha como objetivo de ridicularizar a igreja? Não, né? Criticar os governantes, problemas sociais e costumes e hábitos é o que a comédia faz até hoje, né? Então, é isso. Deixa eu até riscar aqui. É isso. Bom, gente, era isso que tinha a aula de hoje, né? Eu sei que ficou um pouquinho longo, eu sei que vocês não gostam de vídeos longos, mas eu tentei ser o mais breve possível, tá? Então, nas próximas eu vou tentar ser um pouquinho mais breve. Gente, então eu espero que vocês estejam bem, que estejam em casa e até a próxima, tá bom? Tchau!